Oi, oi, eu sou a Nathalie Della Russa, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. No encontro anterior, eu falei sobre pré-produção. Mas antes de fazer um recorte específico sobre shows e eventos musicais, eu citei vários trechos de livros sobre o que é evento e o que é show. Eu falei um pouco sobre como eu organizo meus projetos, tanto para venda direta como para os editais. Eu apresentei também as respostas de 4 contratantes que trabalham em instituições culturais para minha pergunta que foi: o que te irrita quando um produtor ou artista tenta te vender um projeto? Deixei ainda uma dica de leitura bem legal de um PDF muito útil chamado Inspirador. Dá para fazer produção cultural de outro jeito. Ele está disponível gratuitamente na internet. O tema de hoje é a burocracia. Quando se fala em burocracia, as pessoas em geral reviram os olhos, já ficam impacientes e ansiosas pensando que algo muito complicado, chato e demorado vem pela frente. A palavra burocracia é um termo híbrido composto pelo francês bureau, que significa escritório, e pelo grego kratos, que significa poder ou regra. Juntos significam, então, o poder de agir ou de administrar exercido dentro de um escritório. E dentro do escritório as pessoas fazem o quê? Isso mesmo, trabalham. Muito. E com muitos papéis e documentos. E eu vi um complemento de definição no dicionário etimológico que eu achei ótimo, que diz que burocrático não é sinônimo de lento, embora muitos usem a palavra com esse sentido. Na verdade, a lentidão é um efeito da tramitação burocrática. Se convencionou então utilizar os termos burocrático e burocracia para designar tudo que exija muitos documentos e que demande muito trabalho e muito tempo de preparação. Voltando ao tema do encontro anterior, a pré-produção, é um assunto muito vasto e não dá para falar de tudo que a pré-produção engloba em um único encontro de meia hora. Por essa razão, o encontro de hoje é meio que uma continuação do anterior. Mas enquanto a gente falou ali mais sobre como fazer, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o que fazer. No encontro anterior, por exemplo, eu falei sobre eventos que são vendidos diretamente ao contratante e sobre eventos que são inscritos em edital na esperança de serem aprovados. O que eu falei ali foi basicamente uma pincelada. Todo evento, independentemente do tipo, exige muita documentação. E na maioria das vezes, essa documentação não vai ser organizada e entregue num momento só, e sim ao longo das fases do projeto todo. Mas muitas vezes, os documentos que vão ser entregues durante a produção ou na pós-produção são preparados na pré-produção. Tem uma radialista que eu represento vendendo os cursos e oficinas que ela ministra, que sempre que eu desenrolo as burocracias das contratações dela, ela diz: quando eu crescer eu quero ser igual a Nath. Porque ela acha que desenrolar a documentação é algo muito complexo, que ela não sabe como fazer e nem saberia por onde começar. O fato é, quando você faz a mesma coisa durante 10, 12 anos, isso fica automático, vira uma rotina. Quando eu comecei a trabalhar com produção, eu também não sabia como resolver várias coisas, como preencher diversos documentos. Tanto que eu lembro de uma situação específica em um dos primeiros eventos que eu fui produzir como freela. Uma produtora tinha me chamado para acompanhar um rapaz, campeão mundial de um jogo de videogame. Isso era num evento que ele participaria numa instituição cultural da Zona Norte de São Paulo. Ao mesmo tempo, o meu chefe tinha viajado e tinha deixado sob a minha responsabilidade desenrolar toda a documentação de um show que aconteceria numa instituição cultural da Zona Sul de São Paulo algumas semanas adiante. Só que era a primeira vez que eu ia precisar cuidar da documentação para um show nessa instituição cultural. Pouco antes de sair de casa para ir fazer o freela, eu me deparei com um e-mail do contratante do show contendo carta de confirmação, solicitação de liberação de direitos autorais das músicas, solicitação de nota contratual da Ordem dos Músicos do Brasil, solicitação de atualização de certidões vencidas da empresa contratada. Fiquei perdidinha, não fazia a menor ideia do que era tudo aquilo. Aí quando eu cheguei na instituição cultural da Zona Norte, acompanhando o rapaz do videogame, a programadora que tinha contratado a atividade era muito simpática e atenciosa. Aí eu não tive dúvida. No momento que o rapaz estava fazendo os testes de equipamento e que eu sabia que ia demorar um pouco, eu abri o jogo com a programadora e falei assim: olha, eu sou uma assistente de produção muito iniciante. Faz poucos meses que eu trabalho nessa área, meu chefe foi viajar e me deixou encarregada de um show numa outra unidade de vocês. Eu tô super perdida com a documentação. Você pode me ajudar? E ela na hora me levou no setor administrativo, me apresentou o responsável dali e ele me explicou tudo, nos mínimos detalhes. Falou para que servia cada documento, como que eu tinha que preencher os arquivos, como que eu fazia com os direitos autorais das músicas e com a ordem dos músicos. Eu peguei meu bloquinho e fui anotando tudo. Uns dias depois, quando meu chefe voltou, estava tudo resolvido.
Por isso que eu sempre digo, não sabe o que fazer? Pergunta. Sempre vai ter alguém que vai ser gentil o suficiente para te ajudar. Mas falando de burocracias, eu vou listar aqui os documentos mais comuns que são solicitados para quem produz um show ou evento musical através de venda direta ou edital. São eles: projeto elaborado, documentação cadastral, carta de confirmação ou carta proposta, contrato, declaração de uso de imagem e som de voz dos participantes, declaração de vínculo, liberação de direitos autorais, nota fiscal. Então, explicando cada um desses itens e falando primeiramente sobre o projeto elaborado, como eu falei no encontro anterior, se for para venda direta, ele é mais simplificado, contando com release, foto, links de vídeo, mini biografias dos participantes. Se for para edital, precisa ler direitinho no edital o que está sendo pedido e seguir à risca as orientações. É necessário verificar se tem limite de caracteres para cada item solicitado, se precisa colocar foto, em qual formato você deve salvar o projeto, se preenche os dados diretamente em alguma plataforma. Mas assim, é importante entender que quando você monta um projeto, tem uma série de detalhes aos quais você precisa prestar atenção. O curso Capacitação de Agentes Culturais, Estratégias de Cultura e Arte para o Futuro, da Fundação Demócrito Rocha de Fortaleza, tem um material muito bom sobre projetos e eu vou ler alguns trechos de lá. A elaboração de um projeto e sua formatação para adequá-lo a editais, leis de incentivo, festivais, programas e outras plataformas de inscrição e financiamento de projetos culturais é apenas um dos passos na construção da estratégia de execução do seu projeto. Diferentes autores sugerem que a palavra projeto deriva do latim proiectus, que significa projetar para frente, lançar para frente. Em Aurélio, encontramos que é a ideia que se forma de executar algo no futuro, um plano, um empreendimento. É possível definir que projetos são instrumentos técnicos pensados para ter começo, meio e fim, e que são a projeção de ações que devem acontecer em um tempo futuro. São ideias que serão executadas a partir de um ponto de vista, cumprirão com objetivos em um prazo determinado e que, portanto, têm um custo específico. O projeto é uma ferramenta de comunicação da sua ideia a se realizar, é uma maneira de contar sua ideia mostrando ao leitor da sua história como e por que você pretende colocá-la em prática. Há uma nomenclatura referente à escrita no mercado cultural, de leis de incentivo, editais e prêmios, que normalmente se repete. São as palavras objetivo, justificativa, cronograma, ficha técnica, orçamento, público-alvo e contrapartidas. Isso porque para traçar o começo, meio e fim da ideia, a sua história, a ser executada, existe uma organização, um roteiro. Esse roteiro quer respostas às seguintes perguntas: o que será realizado? Quando acontecerá? Quem são os responsáveis pela execução? Quanto custa realizar essa ideia? Que tipo de benefícios a concretização dessa ideia oferecerá para as pessoas e para a sociedade? Saber que existe um roteiro básico de perguntas que cria uma organização da sua ideia é o primeiro passo da escrita, e a palavra-chave aqui é organização. Além de um roteiro pré-determinado de perguntas a serem respondidas, que é a sua organização básica, a escrita da sua ideia, aquela que vai ganhar corpo em seu projeto, também exige a dedicação do seu tempo em 4 etapas, a saber, pesquisa, planejamento, processo de escrita e pós-produção. Pesquisa. É importante, antes de qualquer coisa, que você se dedique a pesquisar quais outros projetos da mesma área ou linguagem artística já existem, como eles foram escritos, que resultados tiveram, quais as suas dificuldades, entre outras características, que podem contribuir bastante para a escrita do seu projeto. Planejamento. O nosso segundo P é o de planejamento, é o momento em que se inicia o estudo de viabilidade do projeto, ou seja, quando você organiza as informações da sua pesquisa, feita em primeiro plano, juntamente com o que já pensou sobre esse tema ou ideia, para entender como pode ser viável a sua execução. Processo de escrita. É importante que você se prepare para responder as perguntas do roteiro e crie uma metodologia ou estratégia de ação para tal tarefa. E quais são as perguntas básicas do roteiro que você deve se preparar para responder? O que será realizado? Por quê? Onde? Quando? Quanto custará? Quem fará? Para quem será feito? Ou qual o público? Como avaliar? Quem financiará? Pós-produção. A pós-produção, acredite, é um item extremamente subestimado e que precisa ser mais valorizado, uma vez que a continuação de um projeto depende de uma boa prestação de contas. Da entrega de relatórios, objetivos e da comprovação da presença de público, principalmente de sua satisfação. Além disso, é o momento de poder mensurar todos os demais resultados positivos do projeto, como os impactos sociais e econômicos da execução do empreendimento. E aí eu complemento essas informações dizendo que geralmente quando você nunca fechou um projeto com aquela instituição cultural específica,
ou se for, por exemplo, o evento realizado por alguma prefeitura, seja como venda direta ou edital, você vai precisar fazer um cadastro. Por isso, você vai precisar verificar qual a documentação cadastral que está sendo pedida. Se você é pessoa física, geralmente vão te pedir cópia do documento de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante do PIS, cópia do comprovante de endereço, que geralmente vai ser alguma das suas contas de consumo, cópia do comprovante bancário, que geralmente é o cabeçalho do extrato ou uma folha de cheque onde conste o número da agência e da conta bancária. E se você é pessoa jurídica, geralmente você vai precisar entregar a mesma documentação da pessoa física, que nesse caso vai se referir ao representante da empresa e mais a documentação da empresa propriamente dita. Isso inclui contrato social, ou no caso de quem é MEI, precisa entregar então o CC-MEI, ficha de dados cadastrais da prefeitura, conhecida como FDC do CCM, consulta de regularidade do FGTS, também conhecido como CRF do FGTS, CRDA, que é a certidão de débitos inscritos na dívida ativa do Estado, e tem as certidões negativas de débitos, que são conhecidas pela sigla CND. Existem CNDs de vários tipos, como a trabalhista, a de tributos mobiliários, a relativa a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Essas todas que eu citei são as mais comuns de serem solicitadas. Se a sua empresa tiver regular, sem débitos, você mesmo vai conseguir emitir cada uma dessas certidões pela internet gratuitamente. Se você é MEI, ou seja, microempreendedor individual, você provavelmente não vai ter um contador cuidando da sua empresa. Nesse caso, vai sobrar para você emitir todas as certidões pela internet e correr atrás das repartições públicas presencialmente quando alguma delas tiver problema. Se você tem uma empresa na modalidade limitada ou sociedade anônima ou EIRELI ou EPP, você com certeza tem um contador que precisa manter suas certidões em dia para quando você precisar não ficar no perrengue esperando. O cadastro de documentação nas instituições culturais e prefeituras pode acontecer das seguintes formas. Você imprime tudo, coloca no envelope e envia por correios ou motoboy para o endereço da sede da instituição ou repartição que vai contratar seu projeto. Você salva tudo em PDF, envia um e-mail para o responsável no setor administrativo da instituição ou repartição, ou você salva tudo em PDF e cadastra você mesmo no sistema disponibilizado pela instituição. Ou seja, cada instituição ou repartição tem sua forma específica de te cadastrar e você precisa estar antenado em como isso vai acontecer, pois geralmente existem prazos para isso. E aí, estando com a documentação cadastral em dia e o cadastro aprovado pelo contratante, você vai receber uma carta de confirmação ou carta proposta, onde você vai inserir todos os dados da empresa e do representante. Vai colocar também os dados de todos os participantes e isso vai servir como um pré-contrato enquanto o contrato não sai. Geralmente é nesse momento de receber a carta proposta ou carta de confirmação que eu já faço e envio os contratos com cada um dos participantes do projeto. Assim, eu não fico na mão quando o projeto já está aprovado se alguém desistir. Sobre o contrato, é importante entender que ele é um documento com valor jurídico e que serve para assegurar as duas partes, ou seja, o contratante e o contratado. Contrato que é bom só para uma parte não é bom para ninguém. Então não dá, por exemplo, para colocar uma multa por desistência somente para uma das partes. Ali precisa constar os dados completos do contratante, do contratado, detalhar qual é o escopo do contrato, ou seja, todas as informações sobre o serviço que está sendo contratado. Todo contrato precisa ter uma cláusula de força maior que cancele o contrato sem ônus em caso de doença, morte, desastre. Antigamente eu lia isso e pensava, no Brasil não tem furacão, não tem terremoto, não tem tsunami, tamo de boa. Aí veio a pandemia para me mostrar que não tamo de boa. E assim, existem vários modelos de contratos disponíveis na internet em livros sobre produção de eventos. Mas o ideal mesmo é pedir para um advogado elaborar uma minuta de contrato padrão de acordo com as suas necessidades de produção. Sendo muito sincera, é o ideal, mas ninguém faz isso. Na verdade, nesse meio é muito raro achar produtores que se importem em fazer um contrato. Eu tenho tentado fazer contrato na grande maioria dos meus projetos. Eu acredito que eu esteja fazendo em 95% dos meus projetos, mas isso depois de ter me ferrado algumas vezes. O que acontece é que, como quando eu comecei a trabalhar nesse meio, ninguém nunca fez contrato comigo, eu nunca via meus chefes fazendo contratos com artistas, eu posso dizer que eu aprendi errado e só fui aprender o que é certo quando eu me vi trabalhando sozinha e me ferrando com alguns contratados, que não tinham ética. Foram poucos, felizmente. De acordo com o livro Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, no tópico Aspectos Legais, Contratos de Trabalho, ela ressalta algumas informações muito importantes sobre contratações, inclusive as internacionais. Ela diz o seguinte: em qualquer tipo de contrato, nacional ou internacional,
deve-se observar alguns detalhes bem importantes. Lembre-se que cada contrato deve contemplar o período total que tudo será realizado. Ou seja, qualquer coisa que tenha no contrato que exija construção ou muita dificuldade de realização exige muito tempo para ser contemplado. Para contratos com artistas nacionais, deve-se verificar data, horário e local do evento, forma de pagamento, obrigações das partes envolvidas, locais, datas e horários de ensaio, exigências do artista, necessidades pessoais, operacionais e técnicas, rider por exemplo, questões de cancelamento. E para contratos com artistas internacionais, além dos itens citados, são necessárias outras providências: aprovação do Ministério de Trabalho, coordenação de imigração, visto de trabalho remunerado. Não esqueça que qualquer artista ou qualquer profissional de produção deve ter visto de trabalho remunerado e não de turista. O contratante, produtor nacional, deverá sempre ser o responsável legal pelo artista. Portanto, tome muito cuidado com as exigências pessoais e com o comportamento do seu artista contratado. Recolhimento de imposto de renda, entidades sindicais e outros impostos e liberação previstos são em média 43,33% da remuneração contratada. No Brasil, vale a pena sempre estar atento às novas políticas e impostos que mudam com certa regularidade, provocando certos reajustes no orçamento da produção. Questões sobre cancelamento e responsabilidades. E teve uma época da minha vida profissional, inclusive, que a minha especialidade era a burocracia dos vistos para artistas estrangeiros. Isso não é algo que o produtor possa fazer 100% sozinho. Precisa contratar um advogado, especialista em vistos internacionais, e dependendo do caso, é necessário contratar também um despachante especialista no assunto. No encontro sobre logística, eu vou detalhar um pouco mais sobre esse tópico. Depois que você assina o contrato, ainda tem mais alguns documentos que você vai precisar cuidar. Tem a declaração de uso de imagem e som de voz dos participantes, que basicamente garante ao contratante poder usar fotos dos participantes, o nome deles e a voz deles, por exemplo, através do uso de uma canção, para divulgação do evento. Tem também a declaração de vínculo ou declaração de representação, que é um documento onde o participante informa que concorda que a sua empresa vai realizar a negociação, a produção, receber o cachê integral e pagar parte do convidado. Em caso de shows, tem a liberação ou pagamento de direitos autorais. A gente no dia a dia chama isso de fazer o ECAD. ECAD é a sigla para Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É um escritório privado responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, tendo sua sede localizada no Rio de Janeiro. É uma instituição privada, criada pela Lei nº 5.988 de 73 e mantida pela Lei Federal 9.610 de 98. Toda e qualquer música foi composta por alguém, é tocada por alguém durante uma gravação, e quem compôs, além de quem gravou, tem direito sobre essa obra. Por essa razão, a gente não pode simplesmente sair tocando música dos outros por aí sem pagar direitos autorais. Isso vale tanto para quem bota um disco para tocar num restaurante, como para quem canta uma música do Elvis num show ao vivo. Aí existem dois tipos de procedimento: a liberação do repertório e o recolhimento sobre o repertório, chamada de coleta de dados. Quando você libera o repertório, você tem uma autorização dos autores e compositores dizendo que abrem mão de recolher os direitos sobre aquele repertório. Quando você realiza o recolhimento ou a coleta de dados, você paga pelos direitos das músicas que você vai utilizar ao tocar. O valor recolhido pode ser calculado sobre o tamanho da área que vai ser sonorizada ou sobre o valor do cachê do artista ou banda. O dinheiro pago pelos direitos autorais deve então ser repassado aos artistas através de 7 associações de músicos, compositores, intérpretes e autores que funcionam mais ou menos como sindicatos, às quais os artistas são filiados. Essas associações são Abramos, Amar, Assim, Sbacen, Sican, Socimpro e UBC. Com toda a documentação assinada e entregue logo depois do evento ter acontecido, é necessário realizar a emissão da nota fiscal. A nota é o documento fiscal sem o qual você não recebe o cachê colocado pelo projeto. É através dela que você vai efetivamente pagar os impostos municipais, estaduais e federais decorrentes da contratação do seu projeto. E a gente definitivamente precisa conversar sobre impostos. Se você tiver entre seus contratados alguém que seja pessoa física, então você vai precisar recolher um RPA para esse participante. RPA é a sigla para Recibo de Pagamento Autônomo. E quem faz a emissão do RPA é um contador que, além de emitir o recibo, vai emitir também as guias de impostos referentes à contratação, que são o INSS e o ISS. E assim, eu vou ser muito sincera com você. A grande maioria dos produtores faz uma coisa muito errada na hora de receber pagamentos e repassar os contratados, principalmente em editais que não exigem prestação de contas ou em projetos de venda direta. O produtor recebe o dinheiro na conta jurídica, transfere para sua própria conta física e paga os participantes do projeto sem nota, sob a desculpa de evitar a bitributação. Isso é muito errado. Isso vai dar muito ruim um dia.
O que acontece é, se você recebe R$10.000 como cachê total de um projeto e paga 10% de imposto, são 9.000 que te restam. Aí você bota esses 9.000 na sua conta pessoa física, paga 7.000 sem nota para o povo que participou e fica com 2.000. Pois a Receita Federal entende então que você ficou com os 9.000 para você, afinal você não tem notas nem RPAs que comprovem para onde foram esses R$7.000 que restam. Aí você diz, mas Nath, eu estou na faixa de isento do imposto de renda. E eu te respondo, mas se você for bem sucedido e prosperar, vai chegar a um ponto que você não vai mais estar na faixa de isento. E aí se você fizer muito pagamento sem nota, você vai cair na malha fina do imposto de renda. Isso é muito chato de resolver, então não brinca com a sorte. Quando fizer planilha de projeto, já inclui lá tudo que é imposto que você vai ter que pagar. E assim, quem trabalha com cultura tem suas razões reais para se revoltar em pagar tanto imposto. Porque a gente paga e segue sendo invisibilizado, só que não tem outro caminho, infelizmente, então é melhor fazer a coisa certa e não se arriscar, e nem se arrepender depois. Antigamente, estou falando de desde a época em que eu comecei a trabalhar nessa indústria vital, até mais ou menos 2017, existia ainda a obrigatoriedade por parte de alguns contratantes em solicitar a nota contratual da famigerada OMB, a Ordem dos Músicos do Brasil, para cada show que você fosse produzir. A Ordem dos Músicos do Brasil é uma entidade de representação, uma autarquia federal, criada pela Lei 3.857, de 22 de dezembro de 1960, com o intuito de fiscalizar e regulamentar a profissão de músico no Brasil. Só que muitos músicos não concordam em ter que pagar cerca de R$500 para poder tirar a carteira de músico e ainda ter que pagar uma anuidade de cerca de R$200 para poder exercer sua profissão livremente, já que música é arte, é cultura e, portanto, é liberdade de expressão. Durante o período em que os contratantes exigiam a apresentação da nota contratual da OMB para poder contratar um show, muitos músicos entraram com liminares contra a ordem para poder trabalhar livremente. Aqui no estado de São Paulo, alguns deputados, inclusive, prestavam assessoria jurídica gratuita aos músicos que gostariam de obter a liminar. Desde 2009, corria no Supremo Tribunal Federal uma ação constitucional contra a OMB. O plenário virtual do Supremo reafirmou a jurisprudência no sentido de que a atividade de músico é uma manifestação artística protegida pela garantia de liberdade de expressão e, portanto, que era incompatível com a Constituição Federal a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, OMB, bem como o pagamento de anuidade para o exercício da profissão. Em 2019, o Supremo decidiu que já existe uma lei regulamentando a profissão e que não seria necessário, portanto, ter uma entidade fiscalizando com poder de polícia, podendo impedir shows de acontecerem se os músicos contratados não tivessem em dia com as suas anuidades. No momento, em 2021, eu não sei de verdade se ainda tem algum contratante que exija a OMB dos músicos contratados, indo contra essa determinação do STF. Eu só sei que a última vez que eu precisei fazer esse trâmite foi em 2017, depois nunca mais me pediram. Aí assim, eu não costumo falar de procedimentos que eu não conheço, então eu preciso dizer que eu não tenho experiência alguma com obtenção de alvarás e autorizações para eventos públicos, eventos de rua. Ao longo desses anos, eu tenho vendido projetos para instituições culturais que já possuem toda a infraestrutura que eu preciso para o evento. Quando eu trabalhei em eventos públicos, fui sempre contratada como produtora artística e às vezes realizava parte de produção executiva com relação às atrações estrangeiras, então meu escopo era mais relacionado aos vistos de trabalho. Por essa razão, acabei nunca realizando os trâmites de prefeitura, por assim dizer. Por isso, sobre esse assunto eu vou ler o que consta no capítulo 4, denominado Gerenciamento Legal e de Risco, do livro Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, no tópico Obtenção de Alvarás. Ter um alvará significa que os órgãos competentes atestaram legalmente que o evento tem condições de funcionar em segurança. Caso haja algum problema posterior, a produção terá condições de se defender legalmente. Todo evento precisa de alvarás e de liberação para que possa acontecer. No caso, são necessários 2 alvarás, um para o local e outro para a montagem. Quem libera esses documentos são o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura. Algumas secretarias variam de acordo com a região. Os órgãos que devem ser consultados são Defesa Civil, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CET, que é a Companhia de Engenharia e Tráfego, CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Juizado de Menores, DAC, Departamento de Aviação Civil, Guarda Costeira e CONTRU, Departamento de Controle de Uso de Imóveis. Segue uma lista de documentos indispensáveis. RA, Região Administrativa. Área de realização do evento, caso ocorra em área pública, como praia, praças, ruas e vilas. UEP, Utilização de Espaço Público. Departamento da Prefeitura responsável por mensurar
e valorar a aplicação de merchandising à sua tributação oriunda. UAP, utilização de área pública, eventos na orla marítima. Liberação e pagamento de ECAD. Não importa se a música é sua ou do seu pai, é necessário registrar e enviar sempre as músicas que serão apresentadas no seu evento. Isso evita a multa e a interdição do evento. No mesmo capítulo, a Isaíra ainda fala sobre providências junto a órgãos públicos. Ela diz: uma providência igualmente importante é entrar em contato com a Secretaria de Transportes ou as empresas de ônibus locais para providenciar mais coletivos no início e no final do evento. O mesmo acontece com as cidades que possuem companhias metropolitanas. Checar junto à prefeitura sobre a necessidade de providenciar bolsões de estacionamento, ou seja, isolar determinadas áreas ou ruas para construção temporária de estacionamentos. Caso isso ocorra, providenciar faixas de sinalização indicando as áreas que foram interditadas. Comunicar aos responsáveis pelo policiamento local para dar suporte na segurança durante todo o evento. Comunicar também o Corpo de Bombeiros, hospitais e pronto-socorros adjacentes, juizados de menores ou vara da infância e do adolescente de maneira formal. Você viu só quantos documentos diferentes cabem na burocracia relacionada aos shows e eventos de música em geral? E ainda tem documentos que são específicos para eventos de outras linguagens culturais e que não estão listados aqui, já que nosso foco são os shows e eventos musicais. Por isso, é tão importante, quando você pensar em montar um projeto, se certificar bem de quais são os documentos que você vai precisar providenciar, fazer um checklist com todos eles, colocar nessa lista se são documentos que você mesmo vai providenciar ou se você vai precisar contratar alguém para isso. Porque a falta de algum documento pode impedir que seu evento aconteça, ou você pode realizar o evento, mas ter problemas na hora de conseguir receber o cachê. E como o nosso encontro de hoje está chegando ao fim, é hora da revisão. Esse sexto encontro, apesar de ter como tema burocracias, foi meio que uma continuação do encontro anterior, que era sobre pré-produção, mas um pouco mais aprofundado no sentido de explicar cada documento que costuma ser solicitado numa produção, pelo menos os mais comuns. Eu falei também sobre pesquisa, planejamento, processo de escrita e pós-produção de projetos. E hoje eu vou deixar como indicação um curso virtual gratuito muito legal chamado Capacitação de Agentes Culturais, Estratégias de Cultura e Arte para o Futuro, que é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha, a FDR, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, a Secult4, e com o apoio da Universidade Federal do Ceará, UFC, que almeja capacitar gestores, produtores e trabalhadores da cultura de todos os estados brasileiros, unindo consistente formação acadêmica com intensa proximidade com o mercado. Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada no material desse curso, porque tem informações muito relevantes, a leitura das apostilas é fácil, eles disponibilizam também vídeos e áudios. Para maiores informações, acesse cursos.fdr.org.br. Ali você clica em Curso Capacitação de Agentes Culturais. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê logo mais. Até!